Então, síndica, recapitulando o que a gente viu até agora, o fluxo do treinamento operacional, né, a forma que o treinamento ele é dividido são para vocês em 3 fases. Primeira fase, a gente fala do gestão operacional e do SAC, Sistema de Atendimento ao Condômino, ou se preferir, Site de Atendimento ao Condômino. Na primeira fase, nós faremos o que? A apresentação das funcionalidades desses 2 módulos. E essa primeira fase ela pode durar no máximo, né, no treinamento presencial 4 horas, e aqui nos vídeos ela dura bem menos, a gente otimiza isso, né? Na segunda fase, nós retomamos, né, o assunto sobre gestão operacional online e SAC, e incluiremos, né, o portaria online e o portaria desktop, que na prática é praticamente, aí é um pleonasmo, né? Mas enfim, na prática, portaria online e o portaria desktop é o mesmo sistema, só que um roda no browser, pendurado, né, vamos dizer assim, num link de internet, e o outro trabalha de forma independente, instalado em um PC, em um computador. Então, na segunda fase, nós voltamos no gestão operacional e no SAC para revisar as operações, para ver se há alguma dúvida, né, se vocês eventualmente conseguiram realmente colocar, né, as informações de forma que parametrizem a operação do condomínio, de acordo com a particularidade do condomínio, né? Cada condomínio tem as suas particularidades, e introduziremos as operações da portaria, para já ir preparando vocês do que vai acontecer na portaria. Nessa segunda fase do treinamento, nós já poderemos até treinar os porteiros ou líderes de portaria para poder participar. Já na terceira fase, nós voltamos de forma definitiva, tirando as dúvidas do gestão operacional e do SAC, né, do site ou sistema de atendimento ao condômino. Tiraremos as dúvidas finais sobre a operação de portaria, tanto online quanto desktop, e entraremos na parte da informatização profissional, onde nós falaremos sobre o sistema de gerência local, que comanda e coordena as operações das leitoras, dos identificadores instalados na área comum, caso o seu condomínio tenha partido para esse tipo de operação mais ampla, né, com as leitoras de acesso, né, que é o que é mais comum. E também falaremos sobre os módulos de controle desses dispositivos, dessas leituras, assim como a servidora, ok? Então perceba, o treinamento ele vem em 3 fases: a primeira, a segunda e a terceira. Na primeira só os gestores, na segunda gestores e os líderes de portaria, e na terceira a gente já pode incluir, e deve na prática, incluir todos aqueles que vão estar ali no dia a dia, diante das operações, junto aos usuários, tá? Então é nessa forma que a gente divide o treinamento, né, de uma maneira mais genérica. Então, antes de a gente entrar agora na linha do treinamento da informatização profissional, é importantíssimo você entender alguns conceitos dos processos, né, das rotinas dentro de um condomínio, ou mesmo que você já conheça elas, né, possivelmente você já até conhece todas, mas que você tenha uma visão mais organizacional, né, mais parametrizada de acordo com a lógica de sistemas. Dessa maneira, né, você tendo esse perfil e esse entendimento, né, desses parâmetros, vai ficar mais fácil o processo de informatização. Vamos lá? Então, antes de a gente ir aqui para o processo, né, ou para as explicações sobre o treinamento da informatização profissional, eu tenho que passar 2 coisas para vocês, tá? A primeira delas, eu tenho que mostrar para vocês como é entendido o condomínio, como que o condomínio, né, ele precisa ser organizado de uma maneira que parametrize a informatização, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora em tela como que a gente divide o condomínio num processo de informatização, tá? Vocês têm aí a figura do síndico, né? Vamos caracterizar aqui esse rapazinho que seja o síndico. E dentro dessa operação do síndico, o que é comum, né? Ele tem uma administradora que cuida dos boletos, do RH, enfim, do fluxo de caixa financeiro, apoia as assembleias, ajuda nas cotações, administra o caixa, né, e o dinheiro do condomínio, né, na conta bancária, faz a parte das tributações, presta contas, né, junto com o síndico, faz folha de pagamento e faz arquivo, ok? Então, essa é o departamento administrativo do condomínio, ou seja, o departamento onde é feita a administração financeira, né, de RH e tudo mais. Isso é comum, já é convencional, todo mundo já está careca de saber disso, né? Me desculpem os carecas aí.
Você tem também o departamento jurídico. Em muitos condomínios, o departamento jurídico funciona junto das operações da administradora. Porém, em alguns condomínios mais novos ou maiores, há uma opção de separação dessas operações, onde a administradora cuida das funções administrativo-financeiras e o departamento jurídico é tratado por escritórios especializados de advocacia. Isso aparentemente é uma tendência, principalmente na região de São Paulo, né? Estado, cidade, enfim. Outros estados nem tanto, mas em São Paulo isso é uma coisa muito evidente, tá? Então, consideremos que nós temos 2 departamentos iniciais no condomínio. Além desses 2 departamentos, nós temos todas essas operações que recaem sobre a gestão operacional, ou seja, recaem sobre o guarda-chuva do síndico, né, e do seu zelador, do seu gerente predial. Então, essas funções, de forma geral, a administradora, que é um departamento, e o departamento jurídico, que são os advogados do condomínio, não intervêm diretamente. Essas funções ficam, de uma forma ou de outra, sob a orientação, né, e sobre a responsabilidade direta do síndico e dos seus prepostos. Então veja que isso daqui são muitas tarefas, né, e que não são todas ainda que estão listadas aqui, mas é o que recai no dia a dia do condomínio. E o síndico tem que cuidar de tudo, desde das operações com sistema de segurança, empresa de segurança, as manutenções, as distribuições de dispositivo, aquisição de dispositivo, gerenciamento dos recursos para isso, cumprimento de normas ABNT, a princípio as mais importantes, a 16280, que fala sobre reformas, a 5674, que fala sobre manutenções, a 16071, que fala de outras questões ligadas às rotinas do prédio, a VCB, limpeza de reservatórios, problemas de convivência de moradores, reformas, né, extintores, barulho, enfim, todas essas operações recaem dentro de um departamento que fica sob responsabilidade do síndico. Pois bem, como organizar? Como que a gente pode organizar isso daqui antes que isso exploda, né, que vire uma bomba relógio na mão de um síndico? O síndico normalmente ele faz o quê? Ele vai atendendo aquilo que é mais emergencial. Então, à medida que ele vai atendendo, né, as necessidades mais urgentes, ele vai deixando algumas outras coisas para depois. E assim segue na vida condominial. Só que com o tempo começam a aparecer falhas, algumas coisas vão deixadas de lado ou simplesmente não há tempo para atender. E isso vai complicando cada vez mais a operação, comprometendo ela a médio e longo prazo. E muitos síndicos às vezes não percebem que está acontecendo isso. Então, para evitar um caos, né, por conta dessas falhas, né, na gestão, o que a gente recomenda? Primeiramente, o que você pode fazer? Organiza isso, né, administra o condomínio de uma maneira mais organizada. Lembrando, você já tem o departamento da administradora, você tem o departamento jurídico e você precisará de outros departamentos para cuidar daquelas rotinas. Tendo os departamentos, fica mais fácil você direcionar responsabilidades para os seus funcionários ou para os seus prestadores e para você mesmo enxergar de uma maneira mais simples a operação de um condomínio. Então vamos lá. O primeiro departamento que você precisa organizar está ligado aos controles de segurança, ou seja, tudo que envolve a segurança perimetral do condomínio, principalmente, deve ficar sob o departamento de segurança, que são os controles de segurança. Um outro departamento que você precisa criar e dar atenção é o departamento de atendimento aos condôminos. O atendimento aos condôminos não é só responder um e-mail, é atender necessidades, e as necessidades variam de acordo com o perfil de cada proprietário, de cada morador ou de cada profissional que está dentro do seu condomínio, seja ele residencial ou comercial. Então, se você tiver um departamento, um entendimento que um departamento de atendimento para o condomínio é necessário para uma boa gestão, você já começa a melhorar algumas coisas que normalmente são deficientes em muitos condomínios. Pronto, temos aqui mais 2 departamentos. Por fim, você deve ter um outro departamento que é o que atenderá às demandas técnicas, ou seja, que cuidará da segurança patrimonial. Quando eu falo segurança patrimonial, é aquela que envolve todas as manutenções de segurança, né, ou de prevenção e segurança para o prédio. Então, esse departamento gerencial, né, esse departamento de demandas técnicas também precisa ser bem claro para vocês, ok? Outra coisa que você precisa fazer, com que as rotinas, né, e as operações desses 3 departamentos sejam uniformes, que elas sejam complementares. Quanto mais simples você transformar as rotinas e os controles dessas 3 áreas sob sua supervisão direta ou dos seus prepostos, você terá um condomínio cada vez mais performático, com mais
você terá um condomínio cada vez mais eficiente, eficaz, né? Então, com uma gestão efetiva. É isso que você vai conseguir, integrando bem as rotinas de cada um desses 3 departamentos. Para isso, você precisará ter fornecedores que te ajudem com a tecnologia necessária para esses controles, ok? Normalmente, o que os condomínios fazem? Na área de atendimento aos condôminos, eles contratam um portal ou ganham, né, em alguns casos, ganham o portal de atendimento ao condomínio. Muitas administradoras oferecem esse portal e vamos considerar que seja ele comprado diretamente pelo condomínio, alugado, ganho, enfim, fidelizado. Esse é um departamento, é uma operação que ele acaba atendendo. Outros fornecedores são necessários para o sistema de segurança. Quando você tem uma operação mais simples, você tem um software, um sistema mais simples, ou às vezes nem tem, mantém isso no manual. Mas quando você vai para uma rotina de processos informatizados, com eletrônicos, com leitoras e tudo mais, você acaba tendo que ter um software de gestão, né? E que normalmente são de fabricantes diferentes. O que eu quero dizer com isso? Você tem o portal da administradora, isso é o mais comum hoje no mercado e não funciona tão bem. Você tem o portal da administradora, você tem os sistemas de segurança de um outro fornecedor, porque os da administradora não são completos nessas rotinas. Na sua grande maioria, eles entram nessas rotinas de segurança, mas não completam elas de uma forma efetiva, tá? E isso acontece muito nos condomínios. E o problema é que quando você começa essa operação com um fornecedor e começa com outro, você começa a ter a necessidade de integração. E dependendo, né, dos fornecedores, você não vai conseguir essa integração. Isso é muito difícil para alguns condomínios. Além desses 2 fornecedores, vamos chamar assim, de tecnologia, quando você encontra, você vai precisar de um software de gestão operacional. Tá? Tudo isso a gente tem englobado aqui na nossa plataforma, mas eu estou só explicando isso para vocês entenderem como é a situação no mercado. Porque muitas vezes vocês vão chegar num condomínio que vai falar para você, não, nossos processos já são todos informatizados. Eu tenho o site da administradora que cuida do condomínio, eu tenho o sistema de segurança que cuida da portaria e a gerência a gente faz aqui mesmo. O faz aqui mesmo, muitas vezes está no papel, está numa planilha que normalmente não é muito eficaz, né? Então, essa integração, né, entre os departamentos ela é necessária, porém, de acordo com hoje o perfil de fornecedores da maioria de fornecedores do mercado, você não tem isso de uma forma completa, ok? Essa integração ela não acontece normalmente entre esses 3 departamentos por quais razões? Normalmente, o fornecedor A tem um sistema diferente do fornecedor B, que tem um sistema diferente do fornecedor C, ok? Para essa integração entre os 3 departamentos funcionar, você precisa, primeiro, uma integração total do banco de dados entre elas. Isso normalmente não ocorre. Você também precisa de um suporte técnico simplificado, coisa que também é complicada, porque às vezes você acha que o problema está na rotina de um fornecedor, você chama o técnico dele, ele chega e fala, não, a rotina é do outro. Você não possui uma integração da equipe técnica, né, desses 3 fornecedores ou dessas 3 empresas. Fora a questão de contratos, que você precisa ter um contrato com cada um, ou você tem um contrato com um, mas ele é incompleto porque as rotinas do outro ele não atende, enfim, tem uma série de implicâncias nesse sentido que problematizam aqui a integração desses 3 departamentos. Um outro problema que você também tem é nas atualizações. Às vezes você tem um fornecedor A que atualizou todo o seu sistema para uma nova plataforma, uma nova tecnologia, porém o fornecedor B e C não fizeram isso. E às vezes essa atualização, essa melhoria, né, acabam impedindo que aquela integração que já foi custosa para ela existir, quando se consegue ela não permaneça. Então, uma série de problemas ocorrem nessas tentativas frustradas de informatização com fornecedores diferentes, ou seja, a coxa de retalho que é criada nesse processo de informatização do condomínio acaba virando um custo maior, uma problemática maior e falta efetividade, ok? Então, como que a gente sugere você entender e resolver isso? Vamos lá. Primeiramente, você precisa de um software único, né, que funcione para fabricantes de hardwares diferentes. Ou seja, você no departamento de segurança, no controle de segurança, você precisa ter uma aplicação, um software que possa conversar com vários fabricantes diferentes. Ou seja, que não seja uma solução casada, que seja uma solução amarrada. Por quê? Os equipamentos, em média, duram 5 anos, tá? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo do ambiente do uso. O software, se você tiver um bom software,
e ele tiver integrado com vários fabricantes, você vai poder substituir os equipamentos quando ficarem velhos ou obsoletos e agregar novos equipamentos sem mudar as rotinas já implantadas, ou seja, sem dar novos treinamentos para os seus funcionários, sem dar novos treinamentos para os seus gestores e também para os seus condôminos. Dessa forma, a operação informatizada ela evolui e permanece, né, ativa por longos e longos anos, tá? O software ele possui, na verdade, um papel fundamental para você fazer um processo de informatização de um condomínio de maneira duradoura. Então, se você tiver um software que integra-se com vários fabricantes, você tem a garantia que quando precisar comprar ou substituir os equipamentos, você vai ter opções boas, as melhores opções no mercado, porque você vai ter uma carteira de opções para fazer as escolhas dos equipamentos dentro de uma mesma solução, dentro de um mesmo software. Isso já é comum em uma série de mercados. Um sistema de ERP dentro de qualquer empresa não fica amarrado aos equipamentos. Um sistema de automação comercial dentro das redes de restaurantes, de lojas, de depósitos, de farmácia, não ficam amarrados ao modelo do computador ou à leitora ou à impressora do computador, do sistema. Nada fica amarrado ao equipamento. Muito pelo contrário, os softwares desses mercados mais evoluídos e mais maduros trabalham integrando-se a eletrônicos de diversos fabricantes. Tudo varia de acordo com o perfil e com o interesse de cada cliente, ok? Então isso é importantíssimo. Na parte de segurança você precisa de um software de retaguarda, né, dos equipamentos permanente, que ele dure mais do que os equipamentos. Senão a cada troca de equipamentos você vai sofrer novamente com todo período de treinamento, recadastramento e coisas parecidas, ok? Então, resolvido essa parte da segurança, você precisa do quê? Você precisa de um software integrado na gestão operacional, ou seja, que os processos de controle de segurança sejam integrados ao sistema de gerenciamento operacional, como, por exemplo, controle de obras e reformas. Se você tem um sistema de controle de obras e reformas integrado ao sistema de controle de acesso, ninguém vai conseguir entrar para fazer uma obra no apartamento se não tiver pré-autorização de obra liberada no sistema. Então, esse é um dos motivos que você precisa da integração entre sistemas de segurança e sistemas de gerenciamento operacional. Sendo esse software completo com essas duas formas, você parte para outra que é definitiva, que é a operação onde você terá o portal integrado de atendimento, ou seja, o atendimento ao condômino em todas as suas necessidades é feita por um sistema que ele acessa e que dá recursos tanto da operação de segurança, né, dos módulos de segurança, como das operações de gerenciamento e atendimento condominial. Ou seja, o morador que acessa o portal de atendimento, ele tem acesso direto a todas as funcionalidades do sistema de segurança compatíveis ao perfil de morador, né, claro. Dali ele pode fazer interações diretas com a sua equipe de segurança, liberações, exclusões de biometrias e de pessoas que estão cadastradas, que uma empregada, por exemplo, ele mandou embora numa sexta-feira à noite, vai viajar na própria sexta-feira, ele não quer mais que ela tenha acesso ao condomínio, só que ele não vai mais ver o zelador, vai mandar um e-mail que possivelmente só será visto num outro dia ou na semana seguinte, e ali a segurança fica comprometida. Neste caso, ele pode ir lá pelo celular dele, pelo sistema lá do portal de atendimento, ele faz a exclusão daquela prestadora, e mesmo que ela tenha cartão de proximidade, que ela tenha placa cadastrada, que ela tenha biometria registrada, o sistema não mais deixará ela entrar assim que ocorrer esse sincronismo, tá? Então, esses dados alimentados aqui vão lá bater dentro do eletrônico, lá na inteligência do equipamento eletrônico. Isso é fundamental para um processo de informatização completo, ok? Além desses recursos de segurança disponíveis para o condômino, atendendo melhor ele também terá recursos da gestão operacional. Ou seja, além de poder falar com o síndico, com o gerente predial, o zelador, ele vai poder verificar rotinas do prédio, apontar necessidades do prédio, fazer ali a sua solicitação de obra, verificar se as manutenções estão ocorrendo, verificar o que está acontecendo no dia a dia do condomínio e, claro, com isso ter mais confiança sobre o trabalho do síndico, né, e de sua equipe. Então basta a equipe alimentar aqui, o condômino tem acesso. A equipe de segurança alimentando o sistema de portaria, o condômino tem acesso. E tudo que o condômino tem acesso, né, o síndico aqui tem o controle, a gestão, e o sistema já parametriza aquilo que a portaria precisa saber. Ou seja, dessa forma você tem sim os 3 departamentos integrados, com uma plataforma, que na verdade é um conjunto de sistemas que nativamente construídos, né, de uma mesma concepção, de uma mesma empresa, vocês vão ter
possibilidade de informatizar de forma plena o condomínio sem grandes riscos. Então é isso que a gente se propõe, é aqui a peça fundamental para um processo de informatização se tornar completo dentro do seu condomínio ou dos seus condomínios, ok? Então se você tiver atenção nesse núcleo operacional que você tem esses 3 departamentos, com certeza a sua administração, a sua gestão vai ter menos riscos e a chance de ser realmente uma gestão de alta performance. Para você ter uma gestão operacional eficaz, você precisa juntar esses 3 departamentos: segurança, gestão operacional e comodidades. Dessa forma, realmente você vai simplificar e padronizar os processos e as rotinas dentro do seu condomínio. Tá? Virtualize tudo com coerência, não faça investimentos errados, pois um condomínio com TI significa tecnologia e inteligência, não apenas informação. Só assim sua gestão será completa. E a rede Acomínio está aqui para te ajudar nisso daí, ok?